A gente está fazendo a leitura do livro de Mateus. E é uma leitura, né? E nessa leitura nós temos a oportunidade de aprender muitas verdades, né? Muitas verdades. Devagar, como se fala, não sei se é versículo isso, né? Acho que não, né? Devagar se vai ao longe. Acho que não, né? Mas é por aí, irmãos. Então, no domingo, nós continuamos no estudo, né? Fizemos aqui o estudo no domingo. E tocamos na questão do batismo do Senhor, que foi do versículo 13 do capítulo 3. E também com relação à tentação do Senhor, que foi do capítulo 4 até o versículo 1 do capítulo 4 até o versículo 11. E como o André falou aí, né, dispensou a palavra para a gente, né? No versículo 11 do capítulo 4 fala assim: com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Uma passagem paralela de Lucas, se eu não me engano, fala assim: Satanás o deixou até o tempo oportuno, até uma próxima oportunidade. Ou seja, Satanás ele não desiste, né? Como o André falou. A gente pode vencer ele hoje, mas amanhã é um novo dia, né? Então a guerra ela não termina, a guerra está sempre aí. Que nós possamos não abaixar nossas armas, né? Espirituais. Que é a oração, que é a comunhão, que é a palavra do Senhor, que é uma vida de santidade. Possamos não relaxar, né? Nessa caminhada que temos aqui. Seja no deserto ou em tempo de bonança, né? Que nossas armas possam estar sempre levantadas, né? Para que nós possamos derrotar Satanás diariamente. Então, nós terminamos aqui essa questão do batismo, né, do Senhor. Vimos vários aspectos, né? A questão do deserto, o Senhor nos leva para o deserto. A vida do cristão, ela passa necessariamente pelo deserto. Não temos como fugir disso. Hoje podemos estar vivendo uma alegria, uma intimidade, algo bom no Senhor, mas amanhã algo pode acontecer e o Senhor não se afasta de nós por causa disso, sempre está conosco. Mas parece que nós temos que crescer nessa maturidade, né? Quando a gente é menino, a gente não entende muito o porquê das coisas, o porquê do sofrimento, o porquê da perseguição, o porquê da doença. Mas o Senhor quer nos levar cada vez mais a uma maturidade de entender aonde Ele quer nos levar. E nós vamos começar a tocar no versículo 12 do capítulo 4, quando o Senhor efetivamente ele inicia seu ministério. Na verdade, ele iniciou seu ministério quando ele foi ali no batismo, quando ele teve a tentação. Mas aqui ele vai se revelar verdadeiramente ao povo, né? Quem ele é. E para que ele vai se revelar? Qual é a primeira mensagem do Senhor? Era a mesma mensagem de João, né? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então aí o Senhor fala de um reino. Então aí nós começamos a entender qual é o propósito do Senhor. O Senhor fala de arrependimento e fala de reino. E nós precisamos entender qual é esse contexto que o Senhor coloca o arrependimento e o reino. Como se ele colocasse a graça e o reino. Isso faz parte de um mesmo evangelho do Senhor, né? O evangelho de Cristo. Nós precisamos compreender que esse evangelho de Cristo, ele tem duas faces, assim como uma moeda tem duas faces. Que é o evangelho da graça e também o evangelho do reino. Arrependei-vos, é a graça do Senhor. Por quê? Porque está próximo um reino. Um reino está próximo, irmãos. E o Senhor ele não vai reinar sozinho. O Senhor é rei, mas ele não vai reinar sozinho. Ele precisa de súditos. Ele precisa de soldados. E aqui o Senhor inicia o seu alistamento militar, né? Conclamando, o reino está próximo. E mais adiante, no capítulo 5, ele vai mostrar como que é que nós temos que guerrear nesse reino, né? Então eu vou ler aqui com os irmãos o versículo 12 até o versículo 17 a princípio. 4:12.
Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região de sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O Evangelho de Mateus, ele não tem a pretensão, de nos dar acontecimentos cronológicos. O Evangelho de Mateus não foi disposto dessa maneira. Tudo que Mateus relata aqui não está necessariamente numa ordem cronológica dos fatos que aconteceram. Na verdade, o que Mateus prima pelo Espírito Santo, na verdade é o Espírito Santo que inspira Mateus, é nos mostrar um livro que nos ensina a doutrina do Senhor. E não necessariamente os fatos aqui aparecem em ordem cronológica. E só para nós termos um fundo histórico, para saber quando que aconteceu isso, porque o Senhor acaba a sua tentação, os anjos vêm e o servem, e o versículo seguinte fala o seguinte: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se da Galiléia. Mas quando é que aconteceu esse fato aqui? Se nós formos lá a Lucas, capítulo 4, porque parece aqui, o que os irmãos acham aqui? Que acabou a tentação e logo aconteceu isso, de Jesus retirar-se para a Galiléia, Parece que é isso que aconteceu, de fato. Jesus foi tentado, acabou, e ouvindo ele, porém, que João tinha sido preso, retirou-se para a Galiléia. Parece que foi logo em seguida. Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu. Entre a tentação do Senhor e esse fato que acontece no versículo 12, aconteceu muita coisa. E nós vamos ver isso aqui. Lucas, capítulo 4, versículo 14. A partir do versículo 1 do capítulo 4 de Lucas até o versículo 13, é a tentação do Senhor, uma passagem paralela. Só que Lucas segue uma cronologia. Lucas, sim, o Evangelho de Lucas segue uma certa cronologia. E nessa passagem aqui, após a tentação do Senhor, o que Lucas fala? Versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia. E a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Quando Lucas fala aqui que Jesus regressou para a Galiléia, esse fato não é o mesmo fato que Mateus relata no capítulo 4, versículo 12. Parece que eles estão falando a mesma coisa, mas não é. Mateus 4,12 fala que depois que Jesus soube que João estava preso, ele retirou-se para a Galiléia. E aqui Lucas fala que logo após a tentação, pelo poder do Espírito, regressou para a Galiléia. E o versículo 16 fala o seguinte, Lucas 4,16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E aqui eu vou resumir o fato para os irmãos. Essa passagem aqui, que ele vem para Nazaré, porque a Galiléia é uma região ao norte e a Judéia é uma região ao sul. Judéia era onde ficava o templo, onde ficava Jerusalém, onde ficava Betânia. E a Galiléia era uma região ao norte, onde estava Nazaré, onde Jesus foi criado, onde estava Cafarnaum mais em cima. Era uma grande região que tinha várias aldeias e várias cidades. Então o Senhor se batizou ali naquela região do Jordão, na Galiléia, e se retirou para Nazaré. Ou seja, ele foi batizado, foi tentado e voltou para a sua cidade natal, a sua cidade, a cidade onde ele cresceu. E ali o Senhor, ele viveu ali 30 anos naquela cidade sem se manifestar.
E se nós imaginarmos a vida do Senhor, os 30 anos que ele viveu oculto ali, se nós pararmos para pensar como que foi essa vida oculta do Senhor, com certeza foi uma vida de testemunho. Apesar dele não se manifestar quem ele era, ele certamente era alguém diferenciado. Ele era alguém diferenciado. Com certeza as pessoas olhavam para ele, não, aquele rapaz ali, aquele jovem ali, aquele adolescente ali é alguém diferenciado. Eu não sei o que é, mas alguma coisa tem. Isso é certo. A gente não está escrito, mas a gente pode inferir isso, né? Um homem que viveu sem pecado, com certeza era diferenciado. Mas ali as pessoas que conviviam com ele não conseguiam enxergar o porquê, né, que ele era assim, né? Mas ele era alguém diferenciado. Mas ele não se manifestava. E ele viveu a sua adolescência, a sua juventude e chegou à sua maturidade. E ele participava da vida na comunidade. Aqui fala o quê? Entrou no sábado na sinagoga segundo o seu costume. O Senhor tinha o costume de frequentar a sinagoga. Ele ia ali frequentemente. Ele não deixava comunhão, né? Como alguns fazem, né? Então as pessoas ele conheciam o Senhor. Ele convivia, sabia quem era. Sabia que ele era o carpinteiro, filho de José, o carpinteiro. Sua mãe era Maria. Seus irmãos e suas irmãs conviviam ali e sabiam a vida dele toda. Ou seja, ele é nosso aqui, né? Tamo junto. Mas ele era alguém diferenciado. E assim que o Senhor sai da tentação, ele volta para Nazaré, que ficava na Galileia. E quando ele volta, ele entra na sinagoga, pega ali o livro de Isaías, correto? E ele lê a passagem, onde está escrito, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Porque eu acho que ele era alguém que sempre dispensava algo diferente nas reuniões, né? Então as pessoas estavam esperando, ó, vai vir alguma coisa aí. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Aí deu ruim. Deu ruim. Como assim? Se cumpriu? Quem que ele está achando que ele é? Porque essa passagem se cumpriria no Messias. Era o Messias que cumpriria essa palavra. E ele fala que hoje se cumpriu aos seus ouvidos essa palavra. Eu fico imaginando, se cumpriu nele, Jesus, mas ele não é o carpinteiro? Ele que não é nosso vizinho aqui, como assim? Agora é o Messias. Aí vem lá, eu vou pular para o versículo 28. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade. E o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificado. Para de lá fazer o quê? O precipitarem abaixo. Os amigos de infância. Os jovens que cresceram com ele. Ali os mais velhos que viram ele crescer. Jesus, porém, passando entre eles, retirou-se, porque não era chegada a hora do Senhor. Então, voltando aqui para Mateus, capítulo 4, versículo 12, o que fala? Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naphtali. Ou seja, essa passagem aqui que Jesus vai para a Galileia não é aquela passagem de Lucas, que fala que ele foi para a Galileia após a tentação. Isso aqui é uma outra oportunidade. Que o Senhor ele começa seu ministério, ele percorre ali a Judéia e a Galileia, e em alguma ocasião que ele vai voltar para a Galileia, ele não volta para Nazaré, ele vai para Cafarnaum. Por quê? Porque ele foi rejeitado, como a gente viu aqui em Lucas
capítulo 4 de Lucas. Como ele foi rejeitado em Nazaré, ele deixa Nazaré e vai para Cafarnaum. E quando que fala aqui no versículo 12 que Jesus retirou-se para a Galileia? Quando ouviu que João tinha sido preso. Então, esse é o marco. E essa volta de Jesus para a Galileia é quando ele soube que João tinha sido preso. E nós vamos confirmar isso também lá em João. Se a gente for em João, Evangelho de João, isso aqui é mais para a gente entender o fundo histórico, irmãos. João, desde o capítulo 1 de João, versículo 43, até o capítulo 4, versículo 54, é esse intervalo entre a tentação de Jesus aqui em Mateus, versículo 11, e o versículo 12, quando ele se retira para a Galileia. Esse intervalo da tentação, versículo 11 de Mateus, capítulo 4, até o versículo 12, capítulo 4 de Mateus, esse intervalo é o capítulo 1, versículo 43 de João, até 4,54 de João. Tudo isso aconteceu até chegar esse fato de Mateus, que fala que ele retirou-se para Galileia e não foi para Nazaré, foi para Cafarnaum. Então, o que aconteceu aqui? Em João, desde o capítulo 1, versículo 43. O Senhor ele reúne alguns discípulos, que é o que foi que aconteceu depois da tentação. O Senhor reuniu alguns discípulos. Aparece aqui Filipe e Natanael. Capítulo 2 de João. Aconteceu aquelas bodas em Caná. Quando acaba o vinho, ele transforma a água em vinho. Tudo isso aconteceu depois da tentação. Versículo 13 do capítulo 2. Jesus vai lá no templo e expulsa ali os salteadores que faziam comércio no templo. Ó, tudo isso aconteceu. Aconteceu o fato de Nicodemos, quando ele se encontra com Nicodemos. Isso aqui foi na Judéia, capítulo 3 de João. Com aquele encontro que ele tem com Nicodemos, que ele fala que ele tem que nascer de novo. Ele, como que eu vou nascer de novo? Então o Senhor vai e explica isso aconteceu. E vamos prosseguindo até o versículo 24. E eu vou ler desde o versículo 22 do capítulo 3 de João, porque fala assim: Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, ou seja, o Senhor estava na Judéia, né? E ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. O que fala o versículo 24? Alguém pode ler? Porque João ainda não tinha sido lançado na prisão. Olha aí. Jesus só volta para Galileia quando soube que João tinha sido preso, não é isso que Mateus fala? Mas aqui João fala o quê? Aconteceu muita coisa aqui, e chega no versículo 24 do capítulo 3, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Então, voltando para Mateus, esse pulo que ele faz do versículo 11 para o versículo 12, quando fala que ele volta para Galileia e não vai para Nazaré, aconteceu muita coisa aí, irmão. Às vezes a gente acha que foi a sequência, mas não foi. Então, só para localizar o fato histórico do que está acontecendo aqui. Então, aconteceu muita coisa depois da tentação do Senhor, para chegar a acontecer isso aqui que vai ser relatado. Porque Mateus quer ensinar o quê? Não cronologia, ele quer ensinar doutrina. É nisso que Mateus está preocupado. Fala com o som. Fala com o som. Então, continuando aqui em Mateus, capítulo 4, versículo 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. O que nós podemos aprender aqui, irmãos? Quando o Senhor escuta que João foi preso, o que ele faz? Ele se retira. Por quê? Porque o Senhor, ele quer evitar um conflito de forma preventiva. O Senhor sabe o que ele veio fazer aqui na terra.
O Senhor sabe que ele morreria na mão dos judeus e dos romanos. O Senhor sabe disso. Mas aquela ainda não era a hora. E o Senhor estava na Judéia, quando soube que João foi preso. O que ele fez? Para não enfrentar os fariseus e os saduceus, por quê? Porque começou um burburinho de quê? O Senhor está batizando mais que João. Os discípulos do Senhor estão crescendo e estão ficando maior do que João. Ou seja, o Senhor estava aparecendo. E os fariseus estavam de olho nisso. E já tinham prendido João. Ou seja, a qualquer momento podiam prender Jesus. Mas ainda não era o momento. Então o Senhor, na sua sabedoria e na sua estratégia, porque se Satanás tem estratégia, o Senhor tem muito mais. Ele se retira, porque não era a hora ainda dele ser entregue na mão dos judeus. Então ele se retira e vai para Cafarnaum. Eu não sei se os irmãos viram aquele vídeo que eu coloquei no grupo. Eu pedi para os irmãos assistirem, que fala da cidade de Cafarnaum. Alguém assistiu? Eu comecei a ver. Então aquele vídeo é interessante para a gente ver como que era a cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum era situada na Galiléia, mais ao norte. E ali era uma cidade que era rodeada por montes, e montes vulcânicos. E ali, tempos atrás, houve uma erupção vulcânica, e aquelas pedras que existiam ali eram pedras, em virtude da erupção, que eram pedras de cor escura. E a cidade era edificada com essas pedras de cor escura. Ou seja, a cidade era uma cidade escura. Porque as pedras, as construções, as casas eram escuras, as construções eram escuras, a sinagoga era escura. As pedras dos tijolos. O chão era um barro meio escuro, entendeu? Por causa da lava que desceu ali. Então, o Senhor vai para lá. E essa cidade é uma cidade movimentada. E o Senhor sai de Nazaré por quê? Porque Nazaré é uma pequena vila, não tinha ninguém. E o Senhor tinha que ter gente para proclamar o seu evangelho. Ele tinha que ter pessoas. Ele vai para Cafarnaum, que é uma cidade povoada, repleta de gente. Era a rota de mercadores. As pessoas saíam da Síria, passavam por ali e iam para o Egito. Saíam dali e iam para o mar. Então ele era uma confluência de povos. E Isaías chama ali de Galiléia dos gentios. Porque os gentios ali da Síria, da Jordânia, estavam ali misturados com os judeus. Então o Senhor vai para lá de uma forma estratégica. A gente viu na segunda-feira, Lucimar, lá em casa, a ministração do irmão. O irmão explicando que Satanás, nas suas artimanhas, ele trama estratégia, para nos fazer cair. Pô. Estratégia é uma coisa que você se antecipa. Você quer que o irmão vá para determinado caminho? Você não, Satanás. Quer que o irmão vá para determinado caminho? Ele coloca coisas para o irmão se desviar e cair lá. Ou seja, ele pensa no resultado. Se Satanás é assim, irmãos, quanto mais o nosso Senhor, Então ele vai para Cafarnaum porque é uma cidade estratégica. Dali há uma confluência de pessoas que vão para várias partes e podem levar a mensagem. Está acontecendo algo lá em Cafarnaum. Uma cidade de pescadores, Tinha muito comércio ali. Então o Senhor, sabendo o resultado que queria, vou para Cafarnaum, porque em Nazaré não vou conseguir muita coisa. Eu já queria me matar lá, porque queria me jogar do precipício. Só porque eu falei que se cumpriu hoje essa palavra. Então ele saiu de lá e a palavra fala que não pôde fazer muitos milagres em Nazaré. Então foi para Cafarnaum e lá ele fez muitos milagres, irmãos. Muitos creram nele em Cafarnaum. Então uma das razões que o Senhor vai para Galiléia, vai para Cafarnaum, é porque lá tinha essa confluência de povos, de gentios e de judeus que viviam ali. E tem um irmão do passado que diz que o Senhor sabia que para cada evento em sua vida havia um tempo determinado no decreto de Deus. Então não era a hora dele bater de frente com os fariseus, porque João tinha acabado de ser preso, João. Então ele sai fora, vai lá para Cafarnaum, uma cidade estratégica, porque não é a hora dele ser preso, como João tinha sido preso. E sabia que o momento apropriado da sua morte ainda não tinha chegado. E a gente sabe que, tão logo chegasse o momento de ele entregar a sua vida, ele entregaria de bom grado. Não é isso que fala João, capítulo 10? Ninguém tira a vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la.
esse mandamento recebi de meu Pai. O Senhor não estava preso à sua própria vida, mas tinha um tempo determinado, que ele sabia que ele entregaria a sua vida. Não era alguém que ia tirar a vida dele, ele mesmo entregaria a sua vida, né? E já falamos que outro motivo que o Senhor foi para Galiléia, para Cafarnaum, é porque era um lugar estratégico, né? Lá tinha várias vilas. Então, o Senhor vai para uma região onde havia mais pessoas para ouvi-lo. Então, ele sai de Nazaré e vai para Cafarnaum. Para quê? Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, versículo 14. Um outro motivo que o Senhor vai para lá é porque o Senhor sempre procura cumprir as profecias. Ele sempre está procurando cumprir as profecias. Era isso que estava determinado? É isso que eu vou fazer. Então, lá em Isaías, o que estava profetizado? Versículo 15. Terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Então, parece que o Senhor já sabia, né? Que o ministério dele alcançaria os gentios. Parece não, né? O Senhor sabia. Então ele vai para lá porque sabe que lá tem judeu e lá tem gentio. Versículo 16. O povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então aquele povo, aquelas pessoas viviam numa região e sombra da morte. Isso tem dois aspectos. O primeiro aspecto, que é o natural, que nós vimos, que a cidade era escura, era construída com pedras escuras, então a cidade era escura, viviam na sombra da morte mesmo, nesse aspecto. E o outro aspecto era que eles estavam mergulhados ali no pecado, afastados do Senhor. Então o Senhor aparece ali como uma luz na escuridão. O irmão Charles Spurgeon, ele fala que a grande luz se encontrou com a grande escuridão. E não é isso que acontece conosco? Quando nós estávamos afastados do Senhor, nós vivíamos em trevas, na sombra da morte. Mas um dia raiou a luz, né? No nosso interior. E essa luz que raiou no nosso interior, na nossa escuridão, dissipou todas as trevas. Aquele povo que andava necessitado, naquele período, na Galiléia dos gentios, desprezado, por quê? Porque o centro religioso, a aristocracia, vivia na Judéia. Ali na Galiléia era o povo desprezado, era o povo pobre, era o povo inculto, era o povo que não conhecia das Escrituras. Quem dominava ali eram os fariseus, saduceus, que conheciam tudo, mandavam tudo, faziam leis pesadas para o povo carregar. E aquele povo ali correndo atrás do dia a dia, do suor, né? Trabalhando, vivendo, e afastado da verdade da palavra. Mas vem o Senhor com grande luz e aparece ali em Cafarnaum. E ali muitos creem nele, e muitos são curados pelo Senhor. Então, o Senhor enviou o seu Filho, não principalmente à aristocracia de Jerusalém, mas especialmente às desprezadas, dolorosamente aflitas e em grande parte ignoradas massas da Galiléia. Uma população miscigenada, gentílico-judaica. Foi na Galiléia e em suas vizinhanças que Jesus passou a maior parte da sua vida encarnada sobre a terra. Foi ali que ele cresceu. Também dali foi que posteriormente viajou de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Foi nessa região que ele reuniu em torno dele um grupo de discípulos. E ali nós vemos que os discípulos do Senhor que foram reunidos ali era todo tipo de gente. Ali tinha pescador, ali tinha publicano, ali tinha pessoal de esquerda, tinha pessoal de direita, tinha pessoal de centro. Tinha ali os discípulos que queriam matar os soldados de Israel, de Roma. Eram os esquerdistas, né? Tinha os de direita, né? Aqueles publicanos que queriam... Tinha tudo. Então ali o Senhor reúne aqueles discípulos representativamente, né? E ali o Senhor realizou muitos milagres, né? Como eu já falei.
Então, Cafarnaum foi a cidade base do ministério de Jesus. E lá em Mateus capítulo 9, versículo 1, Mateus chega a falar que Cafarnaum era a própria cidade de Jesus, porque ele se identificou com aquele povo que morava ali, né? E em terceiro lugar, irmãos, o Senhor foi para lá porque ele tinha que fugir dos fariseus, porque lá tinha muito povo, era estratégico. E ele foi para lá em terceiro lugar porque pregava a mensagem essencial do reino, que é o versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mesma mensagem pregada por João. Mas aqui há uma diferença agora. Essa mesma mensagem que foi pregada por João, de arrependimento, porque estava próximo o reino dos céus, agora quem prega essa palavra é o próprio rei. É o próprio rei, irmãos, que conclama o povo a se arrepender, porque um reino estava próximo. Um reino estava próximo. E o arrependimento, como nós falamos numa outra oportunidade, né? Ele é o quê? Uma mudança de mente. O arrependimento, ele abrange 3 áreas vitais da vida. Ele abrange a nossa razão, ele abrange a nossa emoção e abrange a nossa vontade. Se ele não afetar essas 3 áreas da nossa vida, não é arrependimento. Se nós não tivermos uma mudança de razão, de mentalidade, tivermos a consciência que estamos no caminho errado, se a nossa emoção não for constrangida, se nós não sentirmos tristeza pelo pecado, se a nossa vontade não for mudada, se as nossas ações não forem mudadas, não forem transformadas, não há arrependimento. Não há verdadeiro arrependimento. Então a nossa mente, a nossa visão, como nós enxergamos as coisas, tem que ser mudada. Nós temos que sentir tristeza pelo pecado, assim como Deus sente tristeza pelo pecado. E a nossa vontade tem que mudar. Um caminho que a gente trilhava, a gente tem que deixar de trilhar. Então o arrependimento fala disso. Fala de mudança de vontade, mudança de emoção e mudança de mente. E o Senhor conclamava o povo a isso, né? Uma pessoa arrependida reconhece o seu pecado, sente tristeza por ele e o abandona, voltando-se para Deus. E Jesus, sendo o rei, é também o pregador. Ou seja, o Senhor, ele prega e ele mesmo é a mensagem. Onde o rei está, o seu reino também está. E o Senhor vem pregando o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Como eu falei inicialmente, aqui o Senhor fala dos 2 lados da moeda do Evangelho. O Evangelho de Cristo, que é o Evangelho da graça, e ao mesmo tempo o Evangelho do reino. Por isso o Senhor fala, arrependei-vos. Porque se não for a graça, nós não podemos nem enxergar o reino, irmãos. Não podemos nem tocar no reino, irmãos. Se não for a graça do Senhor. Que chega até nós, nos constrangendo, para que nós possamos nos arrepender. Não foi essa a mensagem de Pedro? Aquela mensagem que Pedro fez em Atos? Como é que ficaram aquelas pessoas? O que vamos fazer agora? Qual é a saída? Primeira mensagem, arrependei-vos. Quando nos arrependemos e cremos no Senhor, somos transformados e nascemos de novo, agora nós podemos olhar para um reino. Não antes do arrependimento, mas depois sim. E eu queria tocar com os irmãos em algumas passagens que falam acerca disso. Lá em Gálatas, capítulo 1. Os irmãos ali tem café ali, né, meu filho? Tem chocolate quente. Se precisar, tá ali. Gálatas, capítulo 1, versículo 7. Fala assim, vou ler a partir do versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa
daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então aqui Paulo vem repreender os Gálatas porque eles estavam abandonando o quê? O evangelho de Cristo, voltando para a lei. Então Paulo vem aqui com repreensão com relação aos irmãos. Então ele fala aqui, chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o quê? O evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então o que Paulo pregava? O evangelho de Cristo. E Paulo não pregava o reino? Paulo pregava o reino. Paulo não pregava a graça? Paulo pregava a graça. Isso tudo faz parte do evangelho de Cristo. Lá em Atos, capítulo 20, Atos capítulo 20, versículo 24. Quando ele vai se despedir dos presbíteros em Éfeso, né? Paulo fala assim, Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi de quem? Do Senhor Jesus. Para testemunhar o quê? O evangelho da graça de Deus. E se nós prosseguirmos, 25. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o quê? O reino. Não vereis mais o meu rosto. Então Paulo fala aqui do evangelho da graça e fala que pregava o reino. Ou seja, ele pregava os dois lados da moeda. Os dois lados do evangelho de Cristo. Se nós formos ver na cristandade, há uma deficiência nesse campo, irmãos. Alguns só pregam o evangelho da graça. Só pregam o arrependimento e o novo nascimento. Isso está errado? É salvação. Glórias ao Senhor por isso. Mas o evangelho do Senhor ele fica meio que capenga. Porque não se toca no evangelho do reino. Não se fala que nós temos um reino para conquistar. Não se fala que nós temos que ter o caráter mudado, transformado, para que nós possamos cooperar com o Senhor quando Ele vier implantar o seu reino na sua segunda vinda. Somos salvos, a salvação não se perde, somos salvos eternamente, nunca mais seremos condenados, mas existe um reino a se conquistar. E o que muitos confundem? Muitos falam que, em virtude dessa confusão que se faz, trazem a doutrina que a salvação se perde. Irmão, se o irmão está em pecado, o irmão perdeu a salvação. O irmão vai para o inferno. Mas como que o irmão vai para o inferno? Como alguém que o Senhor salvou, deixa de ser salvo? Porque não compreende o evangelho do reino. Não compreende que é uma carreira a se seguir. E que nós, nessa carreira, podemos ficar prostrados no deserto. Não foi isso que aconteceu com o povo? Foi levado ao deserto. O remanescente entrou na terra, mas a maioria do povo ficou o quê? Prostrado no deserto. Foi salvo, saiu do Egito, foi salvo, mas não entrou na terra prometida. Não conquistou o reino. Então o Senhor vem pregando, arrependei-vos, por quê? Porque o reino dos céus está próximo. Só para finalizar esse assunto, essa questão, João capítulo 3, versículo 3. João capítulo 3, versículo 3. Que justamente ele toca na graça e toca no reino. Quando o Senhor conversa com Nicodemos. Nicodemos vai lá procurar o Senhor à noite, escondido, né, para não ser visto. E o Senhor fala assim, João 3,3. A isso respondeu Jesus:
em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode o quê? Ver o reino de Deus. Nem pode ver. Se não nascer de novo, se não for transformado, se a pessoa continua sendo ímpia, não foi ganha pelo Senhor, ela nem enxerga o reino, irmão. Não tem nem como ela enxergar isso. Não enxergou nem a salvação, como é que vai enxergar o reino? Não tem como. Não tem como. Então o Senhor fala justamente isso. Se alguém não nascer de novo, não pode nem ver o reino. Não pode nem saber o que é isso. Aí vem aquela pergunta de Nicodemos, e no versículo 5 Jesus completa, né? Em verdade vos te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então o Senhor fala que quem não nascer de novo não pode ver, e quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. No sentido de que quem não tiver uma vida transformada no seu caráter, na sua conduta, não está capacitado para entrar no reino de Deus. E quando ele fala entrar no reino, não é salvação. Não é salvação. Entrar no reino é algo a mais. Entrar no reino nos fala de obra, nos fala de responsabilidade. Enquanto ser salvo nos fala de quê? Nos fala de graça, algo que nos foi dado. Não foi cobrado nada, não temos que pagar nada para ser salvo. Mas para entrar no reino nós temos que pagar um preço. Paulo não pagava um preço? A vida toda dele foi pagando preço, mas ele já era salvo. Pagar o preço para quê, se já era salvo? Muitos falam assim, né? Tem aquele outro lado da moeda também, né? Ah, se já somos salvos para sempre, salvação não se perde, então tá tranquilo. Vou viver minha vida aqui e no final vou ser salvo. É um outro evangelho capenga, que não toca nos dois lados da moeda. Mas o Senhor vem falando o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino. Graça e responsabilidade. Quando fomos salvos pelo Senhor, o Senhor nos dá uma responsabilidade. Nos dá uma obra para ser feita, para que o reino seja conquistado. Efésios capítulo 2, irmãos. Eu não tinha separado aqui não, mas me veio à mente agora. Graças ao Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 8, não é isso? Porque pela graça sois salvos. Ou seja, que salvação é pela graça. De graça. Mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, irmãos. Por quê? Para que ninguém se glorie. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. A gente falou disso hoje. Amém. Versículo 10. Não é por obra que somos salvos. Mas olha o versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para o quê? Boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não somos salvos por obras, mas o Senhor preparou obras para que nós andássemos nelas. Para quê? Se já somos salvos. Porque tem um reino. O reino dos céus está próximo. Queremos reinar com o Senhor, irmãos? Amém? Amém. Estamos dispostos a pagar o preço? Amém. Amém? Amém. Amém. Pela fé. Amém. Tudo é pela fé. Isso a gente pode extrair, esses ensinamentos, do versículo 12 até o versículo 17 de Mateus capítulo 4. E o Senhor prossegue. Eu vou buscar terminar. Versículo 18 até o versículo 22. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes. Voltou para qual? Mateus 4,18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E chamou-os.
Então eles, no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai o seguiram. Então aqui, Mateus nos mostra o chamado de 4 discípulos do Senhor. André, Pedro, que se chamava Simão, né? Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão. Então o Senhor ele vai lançar aqui as redes. Para quê? Para pescar homens. O Senhor foi o primeiro que lançou redes, né? Para pescar homens. E ele fala para Pedro e para André. André que chamou Pedro, né? Ó, achamos o Messias. Ele chama Pedro, vem ver o Messias. Quando ele vai ver, o Senhor fala: quer ser pescador de homens? Vocês querem ser pescadores de homens? Porque o objetivo do Senhor é pescar homens. É alistar pessoas para o seu exército, para o seu reino. Então, como Pedro era um pescador de peixes, ele seria transformado em pescadores de homens. Ele e seu irmão André. E esses irmãos, eles são sempre os primeiros a aparecer nas listas dos discípulos, né? É sempre Pedro primeiro, depois João, André e Tiago. Esses são os 4 que andaram mais íntimos do Senhor. João era aquele que recostava, né, a sua cabeça no colo do Senhor. Né? João fala que ele era o discípulo a quem o Senhor amava. Esses são os primeiros que o Senhor chamou. E nós vamos conhecer um pouquinho desses irmãos, só para... Eu vou ler aqui. Simão, chamado Pedro, e André foram os primeiros discípulos chamados por Jesus. Eram pescadores e estavam lançando suas redes para pescar. Embora Pedro tenha sido destacado como líder, foi André quem levou Pedro a Cristo. Está lá em João isso aí. André, embora não tenha tanta projeção como seu irmão, não apareceu tanto como Pedro, né? Foi quem levou Pedro a Cristo e está sempre guiando as pessoas a Jesus. Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro dos 12 a usar a coroa de Marte. Foi o primeiro discípulo, apóstolo, a ser morto, né? Quando ele foi preso lá, juntamente com Pedro, Pedro foi liberto e Tiago foi decapitado. Né? E João foi o discípulo amado, que reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus e a quem Jesus confiou sua mãe. Este foi o único apóstolo de Jesus que não passou pelo martírio. Todos os discípulos passaram pelo martírio. Foram mortos à cruz, à espada. João foi o único que morreu de morte natural. Esse João aqui é o João lá de Apocalipse, né? Que tá falando. João de Apocalipse. Até que tentaram matar ele, né? A história diz que ele foi preso, lá em Patmos, e mergulharam ele num caldeirão fervente de óleo, né? Mergulharam ele lá, mas ele não morreu. Não morreu. Morreu de morte natural, morreu na sua velhice, né? Aos 90 e poucos anos que ele morreu. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, conta a história. E André foi crucificado em uma cruz, em forma de X. Depois de afirmar que não podia pregar a respeito da cruz, sem aceitar a oportunidade de ser morto em uma cruz. Olha só. Como que eu vou pregar sobre a cruz e vou negar a oportunidade de ser morto na cruz? Eu sou o primeiro. Para ver o espírito, né, dos irmãos, o coração dos irmãos. Espírito bem liberado, né? Como que eu vou pregar sobre a cruz e não vou querer morrer? Mas eu quero morrer numa cruz. Pedro, a mesma coisa, né? Eu não sou digno de morrer como meu Senhor morreu numa cruz. Então eu quero morrer. Se é na cruz que eu tenho que morrer, me bota de cabeça para baixo. Amém, né? Amém. Então olha o fato que aconteceu aqui, irmãos. Com relação a Tiago e João. Quando o Senhor chamou eles, o que aconteceu? Eles estavam lá consertando a rede. Com o pai. Jesus chama, eles abandonam a rede, abandonam o pai. Pai, fica aí sozinho consertando a rede. Tchau. Ó, tchau e bênção. Lucas, capítulo 14. Vamos lá. Lucas 14, já para caminhar para o fim. Lucas 14. Deixa eu achar aqui.
Ah, não, tô errado, tô no 15, por isso que eu tô perdido aqui. 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, quando João e Tiago escutam o chamado do Senhor, não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem trabalho, não tem nada que impeça, irmãos, quando o Senhor chama. Esse deve ser o nosso coração. Às vezes, quando o Senhor chama, e nós vimos em outra oportunidade, né, que o Senhor não chama uma vez só. Enquanto a vida, há esperança. Às vezes o Senhor chama uma vez uma pessoa e a pessoa não atende por causa da família. Ah, porque meu pai é assim, minha mãe vai falar, o que vão pensar de mim? E meus amigos? E não atende o chamado do Senhor. Por quê? Porque não abandona o pai, não abandona a mãe. Prezou mais os irmãos, o pai e a mãe, do que o chamado do Senhor. Mas o Senhor ainda insiste. Ele chama de novo. Até que um dia consegue ganhar a pessoa. Isso parece que muitos de nós passamos por isso. Né? O Senhor chamou a primeira vez, não atendemos. Mas finalmente o Senhor nos chamou. E nos desarraigou ali daquela criação, daquela cultura que nós fomos enxertados. Né? Mas Tiago e João foi rapidinho, né? Vem. Largou o barco, largou o pai e foi embora. Mateus 19, 20, irmãos. Mateus 19, 20. Eu acho que eu anotei o versículo errado. E não é esse o versículo. Mas era uma passagem paralela a Lucas, capítulo 26, né? Com relação a deixar pai, deixar mãe e seguir o Senhor. Depois eu vou achar e falo para os irmãos qual é a passagem. Então, voltando aqui a Mateus capítulo 4, para finalizar, versículo 23 até o 25. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então aqui Mateus faz um resumo do ministério do Senhor. Esse ministério do Senhor que é um ministério tríplice. Porque fala o quê? Que o Senhor, versículo 23, ensinava nas sinagogas, 1. Pregava o evangelho do reino, 2. E curava toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. O Senhor ensinava, o Senhor pregava e o Senhor curava os enfermos. Era ministério completo. Ministério completo. O Senhor não exerceu o seu ministério entre quatro paredes. Não exerceu o seu ministério dentro de um edifício. O Senhor ia para o povão. Ia tocar nas pessoas. Ia ensinar as pessoas nas sinagogas. Ia pregar o evangelho do reino e curar todos aqueles enfermos que se apresentavam a ele. Ministério completo do Senhor. Ensino, pregação e cura. O quanto nós temos que aprender com o Senhor, né, irmãos? O quanto nós temos que aprender com o Senhor. Muitas vezes nos apegamos somente ao ensino. Ah, gosto muito de ensino. Amém pelo ensino. Louvado seja o Senhor. Mas também temos que pregar, irmãos, aqueles perdidos o evangelho do reino. O evangelho de salvação, o evangelho de graça. E confiar no Senhor e no seu Espírito, porque o seu Espírito capacita. E Paulo fala para que nós possamos escolher os melhores dons, não é isso que Paulo fala? Escolher os melhores dons.
E o dom de cura existe, pô. Ele existe. Mas parece que está escasso nos nossos dias hoje em dia. Parece que falta autoridade ao povo de Deus hoje em dia. Aparece o enfermo na nossa frente, nós não repreendemos a enfermidade, não vemos a pessoa ser curada na hora. Mas com o Senhor não era assim, com os discípulos não era assim, depois com os apóstolos não era assim. Com os irmãos que viveram aquela plenitude não era assim. Porque Hebreus fala, né? Aqueles que provaram o dom da era vindoura. Não fala isso, Hebreus? Provaram o dom da era vindoura. O que é a era vindoura? A era vindoura é o milênio de Cristo. No milênio de Cristo, isso aqui vai ser algo comum, irmãos. Cura vai ser algo comum, algo normal. E esses irmãos experimentaram os dons da era vindoura que Jesus veio trazer aqui. Curava qualquer tipo de enfermo, qualquer tipo de enfermidade, expulsava demônios. E quanto nós temos que crescer nisso, irmãos? Quanto nós temos que crescer nisso? Louvado seja o Senhor pelo ensino, porque o Senhor ensinava. Louvado seja o Senhor pela pregação do Evangelho do Reino. E louvado seja o Senhor pelas curas. Então nós aprendemos só para finalizar, tem um irmão que diz que os milagres de cura de Cristo, que Cristo realizou, tinham um significado tríplice. Confirmavam a sua mensagem, é o que está lá em João, a cura, os milagres confirmavam a mensagem do Senhor. 2, revelavam que de fato ele era o Messias da profecia, de várias profecias, e provavam que, em certo sentido, o reino já havia chegado. Porque o reino inclui bênçãos tanto para o corpo, para a alma e para o espírito. Então nós encerramos aqui o capítulo 4 de Mateus. O capítulo 5, vamos entrar no Sermão do Monte. Como nós vimos na primeira ministração de Mateus, do capítulo 1 até o capítulo 4, era aquela primeira parte, aquela primeira narrativa. Nós finalizamos aqui e vamos entrar agora no caráter dos súditos do reino. Se já nascemos de novo, qual deve ser a nossa conduta? A conduta de um súdito do reino. Porque o Senhor vai implantar o seu reino, mas precisa de povo com ele. E a preparação para o reino do Senhor ser implantado efetivamente nessa terra está sendo ao longo de 2000 anos. 2000 anos. Se a gente for enxergar os reinos do mundo, profetizado em Daniel, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, os reinos se levantaram e caíram. Levantaram e caíram. Levantaram e caíram. Por quê? Porque não tinham fundamento. Qual é o fundamento da sociedade hoje em dia? Que fundamento que ela está firmada? Qual é o fundamento? Areia. Algo edificado sobre a areia vai ruir, cedo ou tarde. Mas o reino do Senhor, que tem sido preparado nesses 2000 anos, é um reino edificado sobre a rocha. Esse reino não terá fim, irmãos. E eu quero participar desse reino. Eu quero. Não sei se você é qualificado para isso. Isso está na mão do Senhor. Eu não sei. Mas que eu quero, eu quero. E que esse desejo cresça em mim cada dia mais, irmão. Que esse desejo cresça nos irmãos cada dia mais. E existe um reino que está chegando, irmãos. Essa pedra cortada sem filhos de mãos está prestes a golpear a estátua nos pés. Está prestes. Se a gente virar a esquina, como falava o Dino, né? Ih, mas se tu virar a esquina, de repente tu vai dar de cara com o Senhor, irmão. Porque às vezes a gente está caminhando na rua, né? A gente caminha, pô, tá olhando para frente, tá vendo? Daqui a pouco a gente chega na esquina e vira e dá de cara com alguém inesperado. Não esperava. Com o Senhor vai ser a mesma coisa. A gente vai virar a esquina e vai dar de cara com o Senhor. E tomara que o Senhor não nos pegue dormindo, irmãos. Desprevenidos. Mas como André leu em Efésios, armados com toda a armadura do Senhor. Meu desejo é que esse sentimento cresça em nós.
verdadeiramente. Porque aqueles que foram rejeitados do reino do Senhor, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor é digno do reino dos céus. Não é isso que fala a passagem? Eu profetizei, eu curei, eu fiz acontecer, não vos conheço. Eu não quero estar entre esses, irmãos, porque a palavra fala, e nós vamos ver aqui ao longo de Mateus, que o sofrimento é um sofrimento que é o que os ímpios vão experimentar eternamente. Amém? Então que o Senhor possa nos ganhar a cada dia, ganhar nosso coração. Amém. Nós que já fomos salvos, já somos do Senhor, que possamos correr essa carreira e conquistar aquilo para o qual fomos conquistados em Cristo Jesus, assim como fala Paulo, né? Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo teu falar, pelo seu dispensar. Muito obrigado porque nós vemos o reino, Senhor Deus, e temos a possibilidade de entrar nele. Sabemos que o caminho é estreito, a porta é estreita, o caminho é apertado, Senhor Deus. Mas pelo teu Espírito, não pela nossa força, o Senhor nos conclama, Senhor Deus, a caminhar nesse caminho estreito, Senhor Deus. Um caminho de negação, um caminho de cruz. Porque não há reino sem cruz. Não há reino sem cruz. E o próprio Senhor nos mostrou isso, Senhor Deus. Então, muito obrigado por essa noite, pela vida dos irmãos, pela comunhão, pela oportunidade, Senhor Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus.